A União Planetária, em seu programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, tem o privilégio de, nesse dia de hoje, nós conversarmos com o embaixador Hugo de Zela, que é o embaixador do Peru no Brasil. Embaixador, satisfação grande de receber o nosso programa da União Muito Planetária. obrigado, meu caro doutor Ulisses. Para mim é um prazer estar aqui e ter esta grande oportunidade de conversar com vocês. Nós aqui sempre achamos que dentro desta visão de União Planetária pela qual nós trabalhamos, a gente tem que começar primeiro com as proximidades. E as nossas proximidades são os países sul-americanos, que são os que têm maior identidade conosco, histórica e até da própria língua, que o espanhol e o português são quase iguais. Então, para nós é uma alegria muito grande essa oportunidade de estar aqui com o senhor no nosso programa. E para mim também. Eu tenho uma ideia clara do que faz a União Planetária e eu acho que vocês estão fazendo uma tarefa que é de extrema importância. Ah, que bom ouvir isso, embaixador. Sim, porque eu acho que a filosofia que vocês têm, as ideias que vocês defendem, são ideias universais, realmente. Ninguém pode estar em contra disso e eu fico muito admirado do trabalho que vocês fazem muitas vezes silenciosamente todos os dias e também da oportunidade que vocês têm, através deste programa, por exemplo, de difundir algumas ideias nas que todos concordamos. Eu agradeço muito por isso. Eu diria que a União Planetária ela foi criada por um grupo de idealistas. Idealistas que entendem que nós devemos trabalhar por um mundo melhor, cada um de nós. Cada um de nós tem uma responsabilidade nisso. Uns têm uma responsabilidade maior, outros menor, dependendo do próprio poder de influência, do poder econômico, do poder de cultura, do poder de amor. Uns têm uma responsabilidade maior, mas todos nós temos o dever de trabalhar por um mundo melhor. Bom, e se todos trabalhamos solidariamente, como vocês defendem, eu acho que vamos realmente conseguir um mundo melhor. Nós aqui sempre pensamos que os valores de uma sociedade definem a sociedade. Se o valor da sociedade é só de ganhar dinheiro, as pessoas vão trabalhar por esse valor. E se dentro desse valor a ética não é muito importante, eles vão trabalhar de uma forma não ética. Então, nós trabalhamos com a ideia de mudar valores, mudar paradigmas. Bom, isso é fundamental, não? O mundo de hoje, eu acho que precisa de um grupo de pessoas que lidere uma corrente de pensamento nesse sentido, não? E vocês, nesse sentido, estão fazendo uma tarefa que, eu reitero, é realmente importante. Eu congratulo a vocês por isso. E, sem dúvida, a televisão é um canal importantíssimo para isso, né? Bom, a televisão hoje é parte de nossa vida, não? É verdade. E mais ainda, quando, no caso da TV Suprema, vocês também têm acesso pela internet, não? Então, realmente são parte de nossa vida. Pelo mundo inteiro, nós recebemos e-mails da China, do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, que as pessoas vêm via internet. Bom, uma das maravilhas do mundo moderno é a interconexão, a intercomunicação, né? Nós todos somos parte, como alguém disse, da aldeia global, não? E eu acredito, embaixador Hugo, de que nós latino-americanos, pela característica de sermos latinos, nós somos mais emotivos e por isso mais sensíveis. E por isso com talvez condições mais adequadas para ajudar na construção desse mundo melhor? Bom, isso é verdade, não? Uma coisa que é coincidente entre brasileiros e peruanos é precisamente o desejo de acolher ao estrangeiro. E em nossos dois países, eu diria que é fácil ser um estrangeiro. Você chega, é bem recebido, tem os braços abertos, e isso é uma característica comum que temos, que eu gosto de ressaltar, né? Eu acho que a América Latina, sobretudo, que representa um mundo novo, mas que representa também essa sensibilidade, acaba tendo um papel importante nessa transformação do mundo.
Ah, sem dúvida. Na América Latina nós podemos dar exemplo disso, não? E temos que ficar orgulhosos de ser assim. Eu acho que é uma enseñança para o mundo, não? Isso sem desprezar, obviamente, os outros povos, né? Não, obviamente, sem desprezo, não? Ao contrário, é com amizade que decimos isso. Eu ainda, 2, 3 dias atrás, estava aqui entrevistando o embaixador da Índia e ele estava ressaltando que as figuras históricas e as figuras de valor da Índia normalmente são pacifistas. Seja o rei Ashoka, seja Buda, seja Gandhi, Krishnamurti, grandes figuras que sempre trabalharam pelo pacifismo. E embora nós não tenhamos aqui na América Latina nomes assim com este ressalto, com essa apresentação mundial, nós temos o conjunto de toda a América Latina e dos povos latino-americanos como povos de paz, de amor, de fraternidade. Sim, e eu diria, do meu ponto de vista como diplomata, que, por exemplo, um dos aportes que dá a América ao mundo é a solução pacífica de controvérsias, não? Que é um conceito muito importante. É a ideia de ficar convencidos de que os problemas entre países, entre nações, se resolvem pela via pacífica, não pela guerra. Não? E isso é uma convicção muito profunda nos países da América, que é uma reflexão que fizemos conjuntamente, uma conclusão a qual chegamos, e que, de alguma maneira, expressa nossa maneira, nosso jeito de ver a vida. É verdade. Acho que isso é muito importante, porque são esses valores que vão transformar a sociedade para que nós não tenhamos problemas. Nesse ponto, eu tenho pensado que nas relações humanas, sejam de um casal, seja de amigos, seja de patrão empregado, seja qualquer tipo de relação, seja de empresas, seja de países, não existe uma outra solução que seja tão saudável como a do entendimento. Só a do entendimento é saudável. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu dediquei minha vida a isso, não? A um diplomata você não tem que convencer dessa ideia, estamos convencidos do começo. É verdade. Me fale um pouco do seu maravilhoso país, o Peru. Ah, com prazer, com prazer. Peru é um país múltiplo, não? Tem, em primeiro lugar, uma cultura muito rica. Nós somos um país onde está misturadas muitas culturas. Temos os antigos peruanos, que já tinham uma civilização avançada. Logo tivemos a participação de Espanha, quando chegou à América, e a mistura disso produz o que chamamos no Peru os criollos, que é a mistura dos espanhóis com a população nativa. E logo depois temos tido muita influência de outras culturas. Uma expressão interessante disto é a gastronomia peruana, por exemplo, não? Onde você pode olhar, pode experimentar uma mistura das culturas antigas, dos espanhóis, dos chineses, dos japoneses, alguns sabores africanos, e essa mistura, essa riqueza está muito bem representada na gastronomia peruana de hoje, não só como um exemplo para E a riqueza da beleza do país, com suas montanhas e com suas matas e com suas praias, quer dizer, ela ao mesmo tempo, né? O Peru, ao mesmo tempo, tem regiões completamente distintas, né? De regiões montanhosas, regiões de praia, regiões de florestas, né? É verdade, as Nações Unidas têm uma classificação do que chamam os países megadiversos. Que é isto? É os países que têm a maior riqueza ecológica. São só 12 países desses no mundo. Um desses 12 é o Peru. E é o que você disse, não? Nós temos praias maravilhosas, realmente.
honestamente, não tão boas como as praias brasileiras. Aí não dá para competir. Vocês ganham, aí eu reconheço isso. Mas temos algumas praias nós interessantes. estamos competindo mesmo. Não, né? não. Mas temos também a zona das montanhas, a zona do maciço andino, dos Andes, é uma coisa absolutamente maravilhosa. Tem umas paisagens incríveis, tem uma riqueza dos povos que vivem lá, com uma cultura muito profunda, que dá para aprender muito deles. Temos também em comum com o Brasil a floresta amazônica e tem a possibilidade de percorrer o país com tranquilidade, com a segurança de que a gente em cada lugar vai receber aos que decidem conhecer com os braços abertos. Isso é muito importante, poder saber que pode viajar pelo país com tranquilidade, sem medo. Isso é muito importante. Sim, sem grande perigo. Não? Temos o perigo normal que tem em todo lugar mas, do mundo. Mas nenhuma coisa especial, não? É. Realmente. E tem monumentos arqueológicos maravilhosos, realmente. Bom, obviamente eu tenho que começar por falar de Machu Picchu, que é uma das maravilhas do mundo, realmente. Né? É uma coisa absolutamente espetacular. Provavelmente não tem espetáculo mais rico espiritualmente que ver o amanhecer em Machu Picchu. É uma experiência absolutamente maravilhosa, maravilhosa. E tem não só Machu Picchu, tem Cusco, tem na zona norte do Peru o Senhor de Zipán, tem museus da época da colônia espanhola, do virreinato. Não, realmente tem, nesse sentido cultural, nesse sentido de conhecer a riqueza de conteúdo que tem o Peru, tem muita coisa para ver. Cusco eu achei uma das cidades mais lindas do mundo. Bom, a mistura que tem em Cusco do espanhol com o incaico é realmente maravilhosa. As construções que tem lá, você experimentou pessoalmente, são realmente únicas. Realmente únicas. Eu acho que é um país que vale a pena ser visitado para conhecer as suas belezas. Embaixador, e neste tempo, permita-me añadir uma pequena dica, é muito barato ir ao Peru. É realmente muito barato. Você consegue tickets aéreos de um preço muito razoável e lá dormir no Peru, comer no Peru, desplaçar-se no Peru é realmente barato. Então, eu espero ter a muitos mais irmãos brasileiros indo para lá. E nós queremos que os nossos telespectadores possam acompanhar essa informação e nós buscaremos dar essas informações aqui nesse programa para que realmente esse interrelacionamento de pessoas, de países, se faça de uma forma mais expressiva. Mas faremos isso na segunda parte do nosso programa. Fique conosco. Dando prosseguimento ao nosso programa Entre Amigos Conversando com o Mundo, que nós temos hoje o prazer e o privilégio de conversarmos com o embaixador do Peru, Hugo de Zella, nós vamos dar mais um passeio para conhecer um pouco mais desse maravilhoso país sul-americano. Embaixador, o senhor falava aqui no bloco anterior sobre a questão de turismo e de beleza e da possibilidade de se ir ao Peru. Nós achamos que isso é muito importante e queremos dar o nosso apoio para que esse apoio se faça de uma forma expressa através da divulgação do nosso programa, com todos os dados que nos forem fornecidos, não só agora, como posteriormente nós o faremos. Agora, há um prêmio que está sendo oferecido no momento pela Fundação Alexandre de Gusmão, o Prêmio América do Sul, voltado especificamente para o Peru. Acredito que quem for lá no Peru, numa viagem dessa, vai ter maior facilidade de buscar esse prêmio, de fazer
o trabalho adequado para isso. Como é que funciona isso, embaixador? Bom, deixa eu contar. A Fundação Alexandre de Gusmão, como vocês sabem, é uma instituição que pertence ao Itamaraty. Ao Ministério de Relações Exteriores, é o braço cultural, né? É o braço cultural do Ministério. E agora tem à frente da Fundação um caro amigo, o embaixador Jerônimo Moscardo, que é um homem muito ativo, que tem sempre o desejo de fazer coisas interessantes. Uma né? figura extraordinária. Realmente é uma figura extraordinária. Nós aqui temos a maior reverência pelo embaixador Jerônimo Moscardo. Eu também. É uma pessoa da que você sempre tem alguma coisa que aprender. Não? Então, bom, conversando com ele, fizemos a decisão de que este era o momento certo para fazer este concurso que tem a Fundação, o Prêmio América do Sul, referido ao Peru. Por quê? Porque estamos num momento muito especial das relações entre o Brasil e o Peru. Estamos num momento de aprofundamento das relações em muitos campos. Por mencionar só dois. Já estamos por finalizar no próximo ano a construção da rodovia que vai permitir aos brasileiros chegar ao Pacífico por uma rodovia. Isso é uma coisa maravilhosa. Vai mudar tudo. Um sonho de séculos, né? Um sonho de séculos, que já finalmente a finalização está na vista. Esta é uma rodovia que vai chegar na zona do Acre, a Rio Branco. A Rio Branco, não? A Rodônia, toda essa zona. Então, esse é um sonho que já vamos ver na realidade em pouco tempo. Paralelo a isto, estamos desenvolvendo outros empreendimentos importantes. Um dos mais importantes é a interconexão elétrica. Todos sabemos que para ter um verdadeiro desenvolvimento no mundo, vamos precisar de eletricidade. Energia é fundamental. Energia é fundamental. E aqui estamos fazendo uma parceria baseada na realidade. O Peru, pela sua geografia, tem muitas quedas de água. Imagino. E, portanto, muitas possibilidades de fazer hidroelétricas. Mas nós não temos o capital necessário para fazer isso. Mas o Brasil tem. Então, estamos fazendo uma parceria com o Brasil para construir hidroelétricas e para aproveitar conjuntamente a produção de eletricidade. Esta é uma maneira prática, muito prática, de fazer integração entre os dois países. Então, por estas e muitas outras razões, falamos com o amigo Jerônimo e fizemos a decisão de fazer este concurso este ano dedicado ao Peru. Qual é o concurso? Um concurso aberto de monografias. As pessoas têm que pensar, decidir sobre qual aspecto vão escrever e apresentar a monografia. Os prêmios são muito importantes. São prêmios monetários. Tem um primeiro prêmio de R$30.000. Valioso. Uma quantidade importante. Né? Dá para comprar um carro. Tranquilamente. Para ir ao Peru. Para ir ao Peru. Exatamente. E logo tem um segundo prêmio que é de R$15.000. Também expressivo. Terceiro prêmio de R$10.000. Então, eu acho que é uma coisa atrativa para a gente. E a intenção é que participem não só os brasileiros, mas também os habitantes da América do Sul, porque os trabalhos poderão ser apresentados não só em português, mas também em espanhol, para facilitar esta participação. Então, acho que é uma iniciativa muito valiosa, nós estamos muito reconhecidos, muito agradecidos por esta iniciativa, e, aliás, muito agradecidos a vocês por ajudar-nos a divulgar, né? Pôr em conhecimento da vasta audiência da TV Suprema esta iniciativa. Uma coisa, tem prazo? Tem prazo. O prêmio tem que ser apresentado antes do 1º de setembro. Então, é um prazo curto, né? 1º de setembro é um prazo relativamente rápido. Eu acho que seria interessante, aqui eu quero me dirigir aos telespectadores, aos jovens, aos
estudantes de jornalismo, aqueles que estão ainda com aquela energia da juventude, de que possam viajar ao Peru, de possam, seguindo essa orientação de que com preços acessíveis ao bolso de pessoas mais jovens, possam ir ao Peru, porque uma coisa é se escrever uma monografia pegando o livro e dizendo aquilo que está nos livros. Outra coisa será sentindo o cheiro, o calor, a expressão, a amizade do povo peruano. É uma recomendação que eu faço, uma sugestão que eu faço. É uma sugestão que eu não posso senão endossar e agradecer. Eu acho que, efetivamente, é a melhor maneira de escrever a monografia. Não? Você tem que conhecer para logo depois contar. E eu acho que isto vai despertar o interesse dos irmãos brasileiros. Estou certo disso. Mas que maravilha! E essa monografia é para falar sobre a história do Peru, não? Pode ser, pode ser. Na realidade, a ideia é que seja aberta. Pode falar de história, pode falar de economia, pode falar de geografia, de turismo. É totalmente aberto. Não quisemos fazer uma coisa orientada, porque a ideia é conhecer o que os brasileiros, fundamentalmente, pensam do Peru. Isso é o que queremos detectar aqui. Agora, há um foco mais específico com, digamos, o futuro das nossas relações, acredito. Exatamente, exatamente. Que eu acho que é um bom futuro, mas gostaríamos muito de receber ideias da gente para ver o que mais podemos fazer para nos acercar. E depois o Peru, ele não só tem uma história extremamente bela e uma cultura extremamente bela que vem dos tempos de milenares, né? Milenares, uma cultura milenar. Possivelmente o desenvolvimento do Peru na época do descobrimento era maior do que o da Europa. Bom, em muitas coisas era maior, sem dúvida. Não? Nós tínhamos, por exemplo, não? Um sistema agrícola para produzir a maior quantidade possível de alimentos, chamado de andenes. São aquelas escadas que você tem no meio de uma montanha para poder produzir algo. E essas escadas tinham um sistema de riego, de distribuição de água, que fazia que a produção fosse possível todo o tempo. Não? Essa é uma coisa que até hoje é utilizada. Outro exemplo, tínhamos operações do crânio. Imagine, Imagina, isso nem sonhavam, sonhavam na Europa. Claro, e no Peru isso era feito nos tempos incaicos. É a chamada, em espanhol, trepanação, que era fazer um buraco aqui e curar a gente, não? E curar. Tem, aliás, uma faca especial para isso, chamada de tumi, que hoje é um adorno, é uma coisa linda, mas nesse tempo era utilizada para fazer os buracos na cabeça da gente e curar. Então, tem dois exemplos, um na medicina, um na agricultura, do adiantamento que tinha a cultura peruana dessa época, não? Dos incas, né? Com os seus também artefatos que faziam também. Sem dúvida. O relógio do sol, por exemplo. Relógio do sol, não? né? Que é uma coisa maravilhosa. Você que conhece Machu Picchu pode olhar a isso, não? Os conhecimentos astronômicos que tinham os incas também eram muito destacados. O sistema de comunicações, eles tinham um sistema de comunicações mediante uns fios que transportavam de um lugar a outro contendo mensagens, não? Porque tinham uma escritura diferente, não? O mesmo idioma, o quechua, é uma demonstração que ainda existe até hoje. Que ainda existe e se fala em Peru, não? Como você sabe, qualquer idioma é uma demonstração de valores culturais, de capacidade de criação cultural. E o quechua é uma demonstração disso, não? É um idioma poético. Aliás, tem também obras de teatro, poesia dessa época. E temos
realmente uma cultura muito rica. E não é só da época incaica. Temos culturas de antes também, as chamadas culturas pré-incaicas, que são também muito ricas. Então, você me vai perdoar, mas eu não posso senão ficar orgulhoso do passado do meu país. Olha, embaixador, eu fico muito feliz nessa nosso contato. Nós temos o maior carinho pelo Peru e temos certeza que esse nosso relacionamento é um início de um relacionamento muito mais forte, porque nós queremos colocar a nossa televisão à sua disposição, porque na verdade ela nem é nossa, ela é sua. Ela é de todas as pessoas que estejam voltadas para o bem, que estejam voltadas para trazer ao mundo os valores culturais, os valores éticos, e por isso ela está totalmente à sua disposição. Obrigado. Para mim foi um grande prazer estar aqui na TV Supremo. E, para finalizar, só gostaria de mais uma vez congratular a vocês, felicitar pela opção que tem pela paz, que é realmente importante, e concordar com o senhor no sentido de que este é o começo de uma parceria, que vamos trabalhar juntos e vamos fazer muitas coisas positivas. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado, senhor. Obrigado também. Satisfação grande. Magia, história, natureza e cultura. Os 4 elementos que compõem o espírito da Terra do Sol. O Peru é um enclave mágico na América do Sul. Um lugar onde o ancestral transcende o tempo. Uma terra que junta todas as outras terras. Uma cultura multiforme e com todos os sangues. Séculos de história ficaram gravados para sempre no Peru. Debaixo do sol, conservam-se intactas heranças do passado. O Tahuantinsuyo foi uma das maiores civilizações pré-colombianas. Sua organização, riquezas, artes e arquitetura impressionaram muito os primeiros cronistas. E até hoje impressionam os visitantes. A lenda da origem do Peru diz que o Sol mandou seus filhos Manco Cápac e Mamaocllo fundar a cidade de Cusco, a capital do Império. A cidade sagrada é o ponto central das 4 grandes regiões do Tahuantinsuyo, abrangendo um bom pedaço da América do Sul. Outros lugares do Peru, como Cusco, são o reflexo de um passado incaico, como também de um passado espanhol. Um país que estampa nas cidades e povos a magia de uma cultura que é mestiça. As praças, as ruas e as igrejas enchem os nossos olhos com tanta beleza e centenária arquitetura e nos convidam a gozar da hospitalidade de um grande povo.
Porém, o Peru também é pródigo com relação à natureza. Uma terra onde estão 84 das 104 zonas de vida que existem no planeta. Os amantes da natureza encontram no Peru um destino excepcional, por ser tão exótico, variado e dono de uma beleza única. O Peru em si é toda uma aventura, seja por terra, mar e céu. Poucos lugares no mundo oferecem relativamente tantas opções de esporte e de aventura. Com sol ou com lua, o Peru é ideal para sentir novas sensações. A cultura é a parte básica da magia que existe aqui, na Terra do Sol. Uma mistura viva de costumes andinos que são ancestrais e tradições ocidentais e cristãs também. As festas e rituais as danças e instrumentos, a riqueza gastronômica, a arte popular. Todas são expressões sedutoras que brotam da mistura cultural no Peru. A Cidade dos Reis, a pérola do Pacífico, a Cidade Jardim, Via, coroada 3 vezes. A capital senhorial do Peru sempre recebeu muitos elogios. A verdade é que quem conhece Lima fica admirado com a arquitetura colonial e republicana estampada nas praças, ruas e igrejas. É fácil compreender por que a Unesco declarou o Centro Histórico como Patrimônio Cultural da Humanidade. Uma cidade que é fiel guardiã do passado pré-espanhol do Peru. Descobrir o Peru é descobrir um país cheio de contrastes, usando a modernização como protagonista. Uma terra com fortes raízes ancestrais, porém de cara ao futuro. Quem nos visita reconhece as virtudes de um país que está em pleno crescimento. E reconhece também a hospitalidade, a abertura e o carinho do povo peruano. A magia, a história, a natureza e a cultura estão te esperando.